Olá, meu nome é Ana Paula Saraiva Ferreira, sou estudante do curso de História e Licenciatura na Universidade Federal de Ouro Preto, na UFOP, e no ano de 2021 eu comecei, por meio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do CNPq, o PIBIC, a minha iniciação científica, esta que possui como título Os Neros Poéticos, a construção dos retratos atemporais de Nero. Meu orientador é o professor Dr. Fábio Faversani. O primeiro objetivo posto na pesquisa foi de testar a hipótese de que é relevante a construção dos neros poéticos para as visões que temos desse imperador, para que assim fosse possível compreender como nas fontes antigas, Suetônio, Tácito, Tragédia de Otávia, tem-se o início do surgimento dos neros poéticos. Assim, tivemos como intuito analisar como tais realizam a construção do contexto político-social e como isso influenciou as escritas sobre Nero. A pesquisa também teve como propósito pensar a forma como os indivíduos que conviveram com Nero foram relevantes para sua trajetória, tanto como personagem histórico quanto como poético. Além disso, também tivemos como objetivo validar como a construção dos neros poéticos por meio dos conceitos apresentados por Aristóteles na sua obra Poética. Nesse escopo, objetivou-se também observar como as fontes atuais, em conjunto com as antigas, formam um processo de alelopoiesis, formando novas concepções e reforçando o poético. A metodologia empregada no projeto foi o próprio trabalho com as fontes antigas, no caso, Suetônio, Tácito e a Tragédia de Otávia. As fontes foram lidas e, a partir disso, foi gerado um catálogo com as passagens relevantes, trazendo o texto latino, a tradução que propomos e comentário, além de remissão a outros comentadores estudados. Nosso catálogo deu os elementos básicos para testarmos a nossa hipótese da construção do retrato de Nero como poético. No estudo e trabalho com tais fontes, tivemos como base estudá-las analisando seu contexto e influência. Junto a isso, dentro desse estudo, tornou-se essencial também analisar como elas distinguem entre si o aspecto de descrição de Nero. Também foi realizada a leitura e análise da bibliografia para entender as construções dos Neros na atualidade. Além disso, também foi realizada a leitura e análise da bibliografia para entender os conceitos que utilizamos na nossa pesquisa, como o processo da alelopoiesis, os conceitos de retrato, repertório e tradição. Além de tudo isso, também foi realizada a produção de fichamento das fontes e das bibliografias de caráter mais geral sobre Nero. Após conseguir realizar o trabalho com as fontes no primeiro ano de pesquisa, realizando além da leitura e dos fichamentos a construção do catálogo, consegui avançar bastante no segundo ano. Além da produção de um artigo, também realizei um trabalho de conclusão de curso apresentado na Universidade Federal de Ouro Preto. Ambos tiveram como tema a análise do Nero poético na Tragédia de Otávia de Pseudo-Sêneca, uma das fontes propostas a ser estudada na pesquisa. Além de Nero, também foi explorado nos textos como essa poetização ocorreu com Otávia, sua primeira esposa. O intuito do material é demonstrar como ocorre a poetização e que ela é uma construção retórica que atinge não só o imperador Nero, mas também outras figuras históricas. Com a construção desses textos, conseguimos testar nossa hipótese em uma das fontes propostas, além de conseguir delinear o contexto histórico em que a tragédia foi escrita e como outras figuras históricas foram relevantes para a trajetória de Nero, tanto como personagem histórico quanto como poético. Além dessas produções, concluí o ciclo de estudos da língua latina na UFOP oferecido pelo Departamento de Letras e também com esse material já consegui realizar a escrita do projeto de mestrado, em que proponho estudar o poético nas fontes com caráter historiográfico, Tácito, Suetônio e Dion Cássio. Algo que já dei início na iniciação científica e tenho como intento continuar no mestrado da UFOP. Se refere à justificativa e relevância do projeto, primeiramente há de se destacar que se trata de um tema que ultrapassa diferentes temporalidades. Evidencia-se por meio do projeto como Nero, mesmo depois de tantos séculos, segue sendo um ponto forte de referência no meio histórico e tem suas reflexões propostas na atualidade de diferentes maneiras. Tendo Nero assumido a posição de uma figura da antiguidade que desempenha um papel exemplar, com base nos quais compreendemos a nós mesmos e o nosso agir, e segundo os quais podem orientar-nos. Nesse sentido, no contexto brasileiro em que o presidente da República é considerado pelos apoiadores como um mito e pelos seus opositores como um louco, compreender a historicidade desse processo na longa duração é fundamental. Como apresentamos, a nossa hipótese central é justamente entender que a força dessas imagens de mitos da loucura do governo tirânico vem do fato de que elas pertencem a mais de um contexto, a mais de um espaço-tempo, aparecendo como algo muito forte e persuasivo. Ainda nesse viés, em um crescente cenário em que a política brasileira considera os saberes humanísticos inúteis, se reforça a necessidade de produções que exaltem e explorem tais conhecimentos, pois seus efeitos são correntes e longínquos. Além disso, também torna-se essencial a produção de materiais em que Nero não seja tratado como um tirano, mas sim como um dos grandes governantes que
permaneceu no poder por quase 15 anos, sendo, além de um enaltecedor das artes, importante figura tanto para Roma quanto para a posterioridade. Logo, as consequências de ter um passado pouco explorado, de diferentes percepções, é se apegar a padrões do senso comum e propagá-las, como ocorreu com a figura de Nero. Pode-se tomar como natural e inevitável algo que é histórico e particular, e se perder completamente a percepção mais ampla dos fenômenos que vivemos no presente. Por fim, gostaria de agradecer a todos que assistiram e ao UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, por conceder esse espaço e por ser fomentadora das pesquisas acadêmicas. Ademais, também gostaria de agradecer ao PIBIC, CNPq e ao Laboratório de Estudos sobre o Império Romano pelo apoio e incentivo à pesquisa.